Começando mais um No Tom da Conversa, pessoal. É um prazer muito grande fazer esse programa, já digo de cara. E detalhe que hoje o assunto... Vocês gostam de história de superação? Então hoje o programa vai ser o tempo inteiro história de superação. Uma história que vocês assim já devem conhecer em alguns lugares, mas hoje aqui a emoção vai ser totalmente diferente. Tá? Eu vou começar com uma pergunta para você que está aí em casa. Você sabia que a força de vontade e a perseverança juntas transformam destinos? Mas aí eu quero a sua participação, você que está aí assistindo a gente. Vai comentar, compartilhar e dar o seu like ali. Mas antes disso, eu quero, como eu falei, quero sua participação. Quero que você comente, responda para mim essa pergunta. Tá? Mas antes, eu preciso falar dos nossos apoiadores aqui do podcast. Tá? Icardi, que nos forneceu essas poltronas, gente, lindas, maravilhosas, poltronas que nos dão, assim, sabe, um certo conforto e um designer maravilhoso. Você aí que está precisando de móveis para escritório, quer uma poltrona dessa? Entra lá no Instagram da Icardi, que é a nossa apoiadora, e vai te fornecer com toda certeza esse modelo e tantos outros. Também quero chamar a atenção aqui para nosso querido Centro de Artes Calouste Gulbenkian, que é onde funcionam aqui os nossos estúdios, não só o estúdio podcast, mas também o estúdio da Rádio Música Plugada Brasileira. Tá? E também ao CECIP. CECIP que nos permite estar aqui, sabe, com esse podcast maravilhoso para você, sendo gravado aqui. Mas lembra que eu falei que o nosso tema hoje é superação? Então, eu estou aqui com ela. Gente, hoje, tá? Ela é a doutora Josilene Teles de Moura, nossa conhecida e querida Josi. Mas antes ela passou por uma situação assim muito complicada, na questão do alcoolismo, na questão das ruas, isso há 27 anos atrás, mas ela se superou. Hoje, gente, é a doutora Josi, advogada. É um prazer muito grande ter você aqui contando sua história no nosso No Tom da Conversa. O prazer é todo meu, Patrícia. Eu costumo falar que eu não quero perder essa emoção. Todas as vezes que eu venho a um podcast ou que eu dou alguma entrevista falando sobre a minha vida, é emocionante. Não é normal. É emocionante, porque toda vez que eu falo, eu acho que eu falo de forma diferenciada. Eu estou muito feliz pelo convite. Gostei muito de estar aqui, até porque hoje é dia dos advogados. Eu quero parabenizar os meus colegas meus advogados. Parabéns também aí no Tom da Conversa para todos os profissionais do direito. E hoje completa 29 anos que eu moro no Rio de Janeiro. 29 anos. 29 anos. E 29 anos, pessoal, você que está aí de casa, de muita luta e, principal, muita superação, que é uma palavra que eu não me canso de repetir aqui no programa de hoje. Josi, minha amiga, eu quero saber um pouco mais dessa mulher forte, que hoje, gente, como eu falei, é uma advogada respeitadíssima no meio do direito, nos fóruns, né? Aquela, enfim, doutora Josi para cá, para lá. Mas isso há 27 anos atrás não foi bem assim, né? Não. Queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, dessa luta. Eu cheguei aqui no Rio no dia 11 de agosto, né, de 1997. Eu vim porque eu fui tida como caso irrecuperável de alcoolismo. Eu tinha, na época, 28 anos, 2 filhos e extremamente machucada pelo alcoolismo, né? Eu já tinha abandonado tudo, eu só bebia. Muito magrinha, pesando menos de 60 quilos. E minha mãe disse assim, eu vou mandar... A minha irmã morava aqui, mora até hoje, e perguntou para minha mãe como é que eu estava, e minha mãe disse, ela está muito mal. E eu estava realmente muito mal. Eu tinha acabado de ter sido... Eu fui vítima de tentativa de feminicídio. Então, por conta disso, eu estava muito machucada. Mas isso no Maranhão, né, em São Luís? Maranhão, em 97. E aí minha irmã, desesperada, minha mãe, a minha família, né, eles me mandaram para cá. Minha mãe... Ela disse que hoje ela mora comigo, ela tem 88 anos. Ela disse que eu coloquei uma pedra no coração e tive que te tirar de lá, porque ou eu tirava ou eu morria, né? Então, ela viu ali naquele momento ela tinha uma esperança. Eu vou mandá-la para o Rio de Janeiro e ela vai parar de beber, era só isso. Não era para vir ser advogada, não, era só para parar de beber. Meu filho mais velho, ele é advogado também. E ele costuma dizer assim, mãe, tu quebrou todas as estatísticas, que você parou de beber e se formou, e formou os filhos. E é isso, né? Eu cheguei aqui muito machucada, e às vezes eu olho para trás e eu não consigo entender onde eu achei tanta força.
Mas assim, como era, eu queria um pouquinho de mais detalhes. Como era a sua vida lá em São Luís? Você, são quantos irmãos seus? Nós somos 4 irmãos. Eu sou a terceira de 4 irmãos. Terceira de 4 irmãos. Aí você sabe que tua mãe, quando te mandou para cá, ela te mandou para salvar a sua vida. Sim, sim. Né? Foi para salvar a sua vida. Mas antes de você chegar aqui no Rio, você falou que passou por algumas situações lá em São Luís. Muito difícil. Eu comecei a beber. E assim, o meu alcoolismo é uma doença, né? Progressiva, né? E de terminação fatal. O alcoolismo, ele vai matar, mas antes ele vai tirar a tua dignidade. Foi exatamente o que ele fez comigo. Ele me degradou, ele tirou a minha dignidade e eu simplesmente fui para a rua. Eu já não ligava mais para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos. E eu tive muitas amnésias alcoólicas. Foi o que mais me apavorou. Acordar em lugares com pessoas que eu não conhecia, em lugares que eu também não conhecia. Deus me protegeu o tempo todo, porque eu poderia ter sido assassinada. Eu tive uma amiga que foi assassinada. Então, a minha vida era assim, eu já desaparecia. Obviamente que eu não comecei bebendo uma garrafa de cachaça, eu bebia cachaça. Eu comecei tomando cerveja. Mas a doença ela é progressiva. Mas alguma coisa te levou ao alcoolismo, uma decepção, alguma coisa assim, Gilson? Não, eu sempre fui uma pessoa... eu fui uma criança extremamente inteligente, muito comunicativa. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, eu fico com vergonha, que ela está sentada com as amiguinhas, tá todo mundo quietinho, mas eu sou muito imperativa, até hoje sou assim. E aí eu ficava falando, eu sempre fui muito falante, eu falava muito. E muito insegura. Eu acho que a ausência do meu pai, eu não consigo... Hoje eu entendo que alcoolismo é doença. Mas, naquele momento, o álcool ele tirava todas essas inseguranças. O álcool me acalmava. E aí isso foi só progredindo. Então, eu já me anestesiava. Eu não bebia para... eu vou beber para ficar legal. Eu bebia para apagar mesmo, né? Eu queria apagar, eu queria ser outra pessoa. Então, de repente, o que te levou ao álcool foi, de repente, a ausência do seu pai? Uma fuga. Uma fuga, eu queria né? fugir daquilo tudo, eu queria fugir de mim. Né? Eu não queria ser aquela mulher, eu não queria ser... Eu queria ser outra pessoa. E o álcool, ele me dava essa sensação de que eu era outra pessoa, né? Uma ilusão. E... eu, quando bebia, eu saía de casa, não voltava, já não tomava banho, entendeu? Já não tomava banho. Você falou que você ficava de bares em bares, Sim. de repente até suja. Suja, né? suja. E eu ia para outros bairros, bairros perigosíssimos, né? De madrugada. Uma mulher sozinha, com 20 e poucos anos, né? Andava sozinha. E onde tivesse bebida, eu ia. E dormia em casa de pessoas também que eu não sabia quem era. As pessoas ficavam com pena. Me olhava aquela mulher, hoje, naquela época era assim, né? Hoje ninguém está nem aí, né? A sua família, no caso, era uma família conhecida Sim, lá? Sim, minha mãe foi morar nesse bairro em 1971. Então, ela tem casa até hoje lá. Então, eu fui criada ali. Então, todo mundo me conhecia. Então, as pessoas cuidavam de mim. Eu lembro de uma vez que... Foi bom falar, né? Porque agora eu estou lembrando que uma vez eu estava no meu bairro, e eu passei mal. E quando eu acordei, eu estava deitado numa cama de uma senhora. Ela disse, se você passou mal, eu trouxe você, te dei banho e te deitei. As pessoas, elas cuidavam de mim, elas tinham pena de mim, né? Eu ficava nas calçadas, nos lugares... E as pessoas, quando eu caí muito, Patrícia, machucava o rosto. E as pessoas até não davam mais nada por você, não, né? Não. Eu fui tida como caso irrecuperável de alcoolismo. Meu Deus. Ninguém acreditava mais que eu pudesse parar de beber. Era inimaginável aquela mulher, porque, na verdade, eu já era um farrapo humano, né? Eu não pensava mais em nada, eu não sabia, eu não sabia que dia assim. Que dia é hoje? Eu não sabia. Eu já não sabia mais da minha idade. O álcool, ele tinha apagado a minha mente, eu já não... Eu virei um farrapo humano. Um farrapo né? humano, era muito difícil, era muito triste, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Rio, uma amiga minha de infância, Marli, não sei se ela está me ouvindo. Nome agora, da minha mãe. É Marli. Ela me mandou uma carta, eu perdi essa carta. Muito triste ter perdido essa carta, que ela escreveu exatamente isso. Eu sofria vendo você se destruir. Porque o alcoolismo, ele não é uma doença contagiosa, mas ele é contagiante, né? As pessoas que estão ali perto do alcoólatra, principalmente a família, ele sofre muito, né? O alcoolismo, ele machuca todo mundo. Em que momento a sua irmã... Porque, assim, a sua irmã convidou você para vir para o Rio, para realmente te afastar dessas más companhias lá no Maranhão.
A minha irmã, a minha irmã me deixou lá, eu tinha 14 anos. Quando eu encontrei novamente, eu tinha 28. E ela sempre falava com a minha mãe. Eu não sabia de nada, eu não sabia de absolutamente nada. Eu vivia alienada. E ela ficava perguntando para a minha mãe, como é que está minha irmã, como é que está minha irmã? E aí, quando foi nessa confusão toda, que esse cara tentou me matar, minha mãe me resgatou junto com 2 viaturas. Foi horrível. Se ela não chega a tempo, os vizinhos avisaram ela que ele estava me espancando muito. Então, houve uma situação para que a sua irmã te convidasse para vir morar no Rio. Aí, quando ela soube de tudo isso, ela disse assim, não, mãe, manda para cá que eu vou dar um jeito. Na cabeça dela, ela achava que ela poderia dar um jeito, né? E eu cheguei aqui, foi muito difícil a convivência com ela, não porque ela não quisesse cuidar de mim. Você chegou para morar na casa dela? Sim, só que a doença, né, ela se manifestou novamente, eu comecei a bebia. Eu morava ali em Copacabana com ela, e era ali perto da Viveiros de Castro, eu descobri logo um pão de açúcar que tinha ali, não sei se ainda tem lá. E eu saía e comprava as bebidas e botava debaixo da cama, cachaça. E eu comecei a me embriagar. E a convivência ficou muito difícil e teve uma hora que eu tive que sair de lá. Mas eu já tinha ingressado em Alcoólicos Anônimos. Aí, você já tinha... Então, a oportunidade do Alcoólicos Anônimos, você teve pela segunda vez nessa situação? Segunda vez. A primeira vez foi lá, não consegui fazer a programação, que chama de programação. E aqui, teve um dia que eu bebi muito e nós morávamos, na época, na República do Peru. E a gente morava no 9º andar. Eu disse assim, eu vou morrer, eu vou me atirar. Tinha uma sacada, né? Eu olhei assim, eu disse, eu vou me jogar daqui, não tem mais jeito. Aí eu lembrei que existia Alcoólicos Anônimos, aí eu liguei, estava muito alcoolizada. E falei com uma pessoa, disse, olha, eu não quero mais viver, não tem como, não tem mais jeito. Aí ela disse assim, olha, você está onde? Eu falei, disse, ó, Nossa Senhora Copacabana, 435, 10º andar, tem um grupo de Alcoólicos Anônimos, vai lá. Aí eu disse assim, poxa, mas eu vou suja, bêbada, desse jeito eu fui. Eu cheguei lá muito bêbada, aí os companheiros me acolheram, me abraçaram e disseram assim, vem para cá. Aí eu disse assim, não, vem, senta aqui. Aí me deram café, me deram água, que o acolhimento é muito bom, né? E ali eu fiquei, e ali eu parei de beber, e já tem quase 28 anos que eu não bebo. Quase 28 anos. 28 anos. E você recomenda o Alcoólicos Anônimos? Claro. Lógico, Alcoólicos Anônimos salvou a minha vida e, obviamente, e por extensão, a vida dos meus filhos. Porque quando eu parei de beber, quer dizer, a minha vida foi o seguinte, Patrícia, eu tive que me auto-resgatar, me tirar de dentro do poço, óbvio, claro que com muita ajuda, e depois eu tive que resgatar meus filhos. No caso desse resgate, esse auto-resgate, né, que você acabou de falar, um ponto assim fabuloso. Além dos Alcoólicos Anônimos, você também tinha que ter aquela sua força de vontade. Sim, eu também tinha que querer. Né? Porque a doença do alcoolismo é a doença da negação. Quando você fala para alguém que é alcoólatra, que ele é alcoólatra, ele vai brigar com você. Todo mundo... eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero. É uma doença que o alcoólatra ele não admite, ele nega o tempo todo. Então, o alcoólatra ele tem que querer parar. Alcoólicos Anônimos na minha vida foi fundamental, mas naquele momento eu joguei a toalha. Eu simplesmente disse assim, perdi. Eu perdi para o álcool, não tem jeito. E ali eu me deixei cuidar. Eles começaram a cuidar de mim e foram cuidando com muito carinho, com muito amor. Fui morar, eu já tinha saído da casa da minha irmã, não tinha mais onde morar, fui morar com uma companheira que cuidou muito de mim. E ali os companheiros todos se reuniram e na época eu já estava... Aí eu cheguei aqui em agosto de 97. Quando foi em março de 98, eu arranjei um emprego de garçonete num escritório ali no edifício do Jockey, aqui no centro, na Nilo Peçanha. Nesse mesmo mês eu voltei a estudar. Eu só tinha o ensino fundamental, né? Na época era primário, né? Aí já vamos iniciar o início da sua virada. O início da sua virada. E no caso, você estava contando agora para mim que os Alcoólicos Anônimos aqui no Rio de Janeiro, né? Foi que você nele você encontrou pessoas que te acolheram. Sim. E onde desse meio tempo, você estava na casa da sua irmã. Sim, na casa da minha irmã. Aí você viu que não estava dando certo. Essas mesmas pessoas do Alcoólicos me acolheram e me levaram para morar na casa. Fui morar na casa deles. Porque eu saí da casa da minha irmã e fui morar na rua. Fiquei nas ruas com as minhas coisas. Você foi morar na rua? Fui. Eu não tinha para onde ir. E aí eu peguei minhas coisas e fiquei na rua. Eu dormi ali na praça da Cinelândia, depois eu fui para a praça da...
Cruz Vermelha, e aí eu cheguei um dia chorando na sala, eu disse, eu não tenho para onde ir. E aí todos, eles não sabiam, né? Eu não falava. Você chegava para assistir, né, para você participar, né, das sessões lá dos alcoólicos, mas ninguém podia imaginar o que você estava passando. Não. Aí só que teve um dia que... E eu também não podia falar para minha mãe, porque eu sabia que se eu falasse para ela, ela ia dizer assim, não, você vai ter que voltar. Você não vai ficar aí. Lá tinha minha irmã, que é casada, tinha uma família, né? E aí uma companheira disse, não, você vai morar comigo. Aí eu fui morar com ela ali na Almirante Tamandaré, no Flamengo. Ela foi uma mãe, ela cuidou de mim. E todos eles ali, eu tinha 28 anos, né? Então eu era jovem. E eles queriam cuidar de mim. Aí eu já estava estudando. Eu voltei a estudar na Escola México, lá, que era ali na Rua Sorocaba. Sabia que minha mãe estudou nessa escola? Eu estudei lá. Terminei o ensino médio lá. E aí eu estudava e trabalhava. E morava na casa dessa moça. Entendi. Que era um apartamento bem pequeno, mas que me acolhia, né? E assim, hoje eu acordo na minha casa e eu já acordo agradecendo a Deus. Eu acordo agradecendo a Deus. Tem 2 janelões na minha casa que tem as minhas roseiras, minhas plantas. E eu olho para aquelas plantas, eu olho para o meu gato, eu olho para o meu marido, para minha mãe, para minha casa, para as coisas que eu tenho hoje. E aqui, tudo que eu tenho hoje, um dia foi só um sonho. Então, a minha palavra de ordem é gratidão. Eu agradeço todos os dias. Eu tenho uma vida perfeita. E você sabe que você é um grande exemplo para todos nós. Ah, obrigada. Todos nós. Estou muito feliz de estar conhecendo sua história. Quero agradecer demais a minha irmã Andréia. Quero agradecer demais a Márcia. Entendeu? A Márcia e a Andréia são pessoas maravilhosas. Eu as amo. E elas também você sabe disso. São minhas pessoas favoritas. Então, Josi, o que acontece? Aí você estava dizendo que essa senhora te acolheu. Sim. Né? E ali você teve a oportunidade de se enxergar um pouco, né? Dizer que você podia chegar a algum lugar. É engraçado, porque ali eu já tinha 29 anos, mais ou menos. E eu me achava muito velha. Eu disse, nossa, eu tenho 29 anos. Eu parei e disse assim, o que eu fiz com a minha vida? Eu tenho 29 anos e eu não fiz absolutamente nada. Então, na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito focada. Quando eu quero algo, eu vou e acabou. Segue em frente. Isso. Eu disse assim, eu preciso fazer algo. Aí eu olhei assim para um lado, olhei para o outro, e o grupo que eu frequentava, primeiro era em Copacabana, e depois eu vim para Senador Dantas. Ali tem um grupo no 117. A gente está falando do AA. Do AA. E aí eu comecei a ver as pessoas, né? Eram advogados, eram médicos, aí eu trabalhava num restaurante que ficava em frente ao fórum. Aí eu pensei assim, eu digo, acho que eu vou ser advogada, porque eu tive um namorado quando eu tinha 22 anos, lá em São Luís, que era um dos melhores criminalistas do Maranhão. E eu lembro de ter ido ao Tribunal do Júri algumas vezes com ele. Aí eu digo, eu quero ser advogado, eu quero fazer aquilo que aquele cara fazia. E aí falei lá no grupo, eu digo, eu vou ser advogada. A maioria disse assim, vai que você consegue. Outros disseram, poxa, você nem tem onde morar, você precisa trabalhar, e vai estudar, e vai confundir sua cabeça, e você está parando de beber. É muita coisa para você administrar. Mas depois, com o tempo, hoje eu percebo que eu sobrevivo no caos. Eu preciso dessa adrenalina. Eu preciso estar sendo desafiada o tempo todo. Foi uma característica da minha personalidade que eu fui descobrindo na minha vida, né? Na minha história, nos desafios que eu tive que enfrentar. Eu digo, eu vou estudar. Voltei a estudar e coloquei na cabeça que eu precisava ser advogada. Mas tem uma frase aqui que você falou e que isso me marcou muito. As pessoas debochavam de você. Sim. Você trabalhava como da área da limpeza, auxiliar de serviços gerais, e as pessoas te chamavam de doutora, mas assim, de forma para te caçoar. Exatamente. Mas você usou uma frase, que essa frase estava como uma semente dentro da sua cabeça e do seu coração, que foi, eu não sei como, eu não sei, mas serei uma advogada. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu digo assim, Patrícia, eu vou fazer isso. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Então, lá no restaurante, você sabe que quem trabalha em restaurante é muito... A gente chega de manhã, vai lavar banheiro, vai fazer salada. Era assim, a rotina era essa. E quando eu chegava pela manhã, eu ia lavar os banheiros. Todo dia a gente dividia as tarefas, né? Cada um ia fazendo uma tarefa. Aí eu ia lavar os banheiros. E aí um dia
Aí, quando eu chegava de manhã, que eu já tinha falado, né? Disse que você não deve falar os sonhos, mas eu sempre falo. E aí, eu chegava, tinha umas meninas que riam de mim e diziam assim, e aí, doutora, quantas audiências você fez hoje? Aí eu olhava para a porta, eu dizia assim, olha, um dia vocês vão me olhar, vocês vão me ver entrando nessa porta como advogada. Porque ali naquela porta passava muito advogado, que a maioria do pessoal que almoçava lá era ali do tribunal. Então, eu falava isso para elas. E eu era motivo de chacota. Todo mundo ria de mim dentro do restaurante. Só tinha uma pessoa que não sorria de mim, Marcos. Ele era o churrasqueiro. Ele é a única pessoa que acreditou no meu sonho. Ele almoçava comigo, ele sentava, ele, amiga, você vai conseguir. Anos depois, eu fui almoçar num restaurante com um delegado amigo meu. E quem eu encontro nesse restaurante como... Marcos. Foi emocionante porque o meu amigo disse assim, Josi, ele era de uma delegacia aqui do centro, ele, vamos almoçar ali, um restaurante até muito bom, que eu nem conhecia. Aí, quando eu entrei, eu disse, tem churrasco? Ele disse, tem. Eu digo, vou pegar. Quando eu entrei, que eu olhei assim, eu disse, não é possível. Aí ele não me reconheceu. Eu disse, você lembra de mim? Aí ele saiu, me abraçou, e as meninas garçonetes que estavam ali, se você conhece essa doutora, ele disse, ela trabalhou comigo, de que ela era garçonete. Meu Deus, que emoção! Foi muito emocionante, foi muito emocionante. E foram coisas, aconteceu muitas coisas assim parecidas na minha vida. Tem várias histórias aqui que nós vamos, como é que se diz, explorar essas histórias, porque realmente são, assim, gente, emocionante. Eu sei que você que está aí nos assistindo, aqui no Tom da Conversa, você deve estar se espelhando, né, na história da doutora Josilene. Você vê, a doutora Josilene passou por diversas situações, né, no Maranhão. Depois a irmã teve a oportunidade de morar na casa da irmã aqui no Rio. Depois morou na rua. Morou na rua da rua. Uma amiga a acolheu do AA. Foi. Né? Foi quando daí começou a trajetória dela de alcançar novos rumos, vamos dizer assim. Sim. Né? Agora eu quero saber uma coisa. Você, para hoje ser uma advogada, você entrou para a faculdade. Sim. Como é que foi a sua chegada, a sua oportunidade para a faculdade? Até porque teve a situação dos seus filhos antes, né? Sim, eu terminei o ensino médio em 2000, lá na Escola México. E ali, eu já tinha determinado na minha cabeça que eu seria advogada. Não sabia como, né? Como eu falei para você, eu falo assim, eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer. Trabalhava no restaurante, e aí eu terminei o ensino médio, e cheguei para os meus patrões na época, que era o seu Joaquim e Dona Irene. O seu Joaquim já não está mais conosco, mas ele era um português que ele sempre cuidou muito bem de mim, ele tinha o maior cuidado. Ele não deixava eu fazer a caipirinha de sexta-feira, porque ele sabia que eu tinha problema com álcool, ele não deixava, ele tinha o maior cuidado comigo. E era raro, tá? Sim. Porque ele era bravo. É mesmo? Mas eu era cativante. E ele dizia... E aí eu terminei o ensino médio, fiz um técnico de secretariado e um técnico de administração, e cheguei para eles assim, eu vou embora. Já tinha 4 anos e pouco que eu trabalhava lá. Aí ele, mas por quê? Eu digo, porque agora eu preciso ir para outro caminho, eu preciso me despedir de vocês, que agora eu tenho um outro destino. Aí eles ficaram tristes e disseram, mas se você quer, a gente vai me demitir direitinho para receber os direitos trabalhistas, e eu fui embora. Só que eu tinha feito muitas amizades. Aí eu andando com os currículos debaixo do braço, eu encontrei o Coronel Mota. E ele era maranhense. Eu conhecia lá do restaurante. Eu conhecia todo mundo, eu falava com todos. E ele disse, filha, você está trabalhando? Eu disse, não. Ele disse, você tem currículo? Eu disse, está aqui. Entreguei a ele. Ele me levou para trabalhar no Bandeira de Melo. Era um escritório muito grande. Era um escritório que ele funcionava em todo o território brasileiro, em todos os estados. Direito. Advocacia. Trabalhava para o Exército e Aeronáutica. E lá eu fui trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Eu ficava na Copa, ele disse, eram 2 andares, mais de 50 advogados, eu acho. Caramba. E aí eu olhava aquilo ali, eu disse assim, eu quero isso aí para mim, é isso que eu quero ser. Josi, você está falando, você vê o quanto a profissão de advogado estava o tempo inteiro na sua vida. Sim. Você morava no Maranhão, você tinha um namorado que era advogado. Sim. Daí você frequentava com as audiências com ele em alguns momentos. E nisso você me falou que agora a questão do coronel, né, que te levou para uma oportunidade, um escritório de advocacia. A energia. O que você pensa, você atrai. Sim. Bom e ruim. Então eu só penso coisas boas. Se você pensa... Isso
física quântica. Que na época eu não sabia o que era, né? Agora eu já sei. Agora já porque meu sabe. neto... Vive isso. O meu neto de 14 anos, ele lê muita física quântica. Então, ele explica isso para mim. É física quântica. Então, você atrai o que você pensa, né? Exatamente. Então, eu só penso coisas boas, inclusive ficar rica, entendeu? Vai ficar, vai ficar. E aí, eu fui trabalhar nesse... E aí, eu fiquei ali... Eu fui muito cuidada nesse escritório, mas eu também fui muito discriminada. Hoje eu posso falar. Eu fiquei mais de 20 anos para poder... É a primeira vez que eu falo sobre isso, em um podcast ou numa entrevista. Gente, exclusividade, ó, prestem atenção aí. É a primeira vez. Mas eu sofri muito racismo. Eu tinha uma advogada lá, que eu não vou citar o nome dela, mas se eu citar também eu tenho como provar. Ela me humilhava muito, ela mandava eu lavar o banheiro dela várias vezes. Isso quando eu já tinha... Quando eu cheguei lá no ano 2002, e eu só consegui a bolsa em 2005. Porque, assim, eu fui para ali e eu já tinha o ensino médio, tinha técnico de secretariado, e eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais. Na Copa, fazia café, essas coisas. Porque foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade, mas o salário era bom, eu tinha plano de saúde, tinha ticket de refeição, um plano de saúde maravilhoso. E eu queria saber, eu falava com Deus, eu disse, o que você quer comigo aqui? Porque qualquer um ia dizer assim, pô, eu sou muito qualificada para fazer, mas eu sou uma pessoa que eu preciso entender as situações. E foi ali que eu consegui... Um dia eu falei para as meninas, né, da recepção, eu disse, eu vou pedir uma bolsa para o general. Elas viraram para mim e disseram assim, ele nunca deu para nós, somos secretária, vai dar para você, Josi, que é copeira? Eu disse, mas quem não morre não vê Deus, né? Exato. Aí eu sempre fui muito ousada. Eu estava limpando a sala dele, ele entrou e disse assim, Josi, eu estava lendo um livro, que ele tinha muitos livros, né? Eu disse assim, a esposa dele trabalhava também, que era advogada. Ela disse, Josi, você fez até que sério? Eu digo, eu tenho ensino médio. Aí ele, por que você não faz uma faculdade? Não faz o ProUni? Eu digo, eu preciso de uma bolsa para fazer a faculdade. Ele, e qual é o seu sonho? Eu digo, você é advogada. Aí ele, falta o quê? Eu disse, uma bolsa. Ele, não falta mais, não. Eu vou arrumar uma bolsa para você. Meu Deus. Aí eu fui para a Copa. Aí no dia seguinte, eu estava lá na Copa, aí as meninas começaram a me chamar, Josi, o general está te chamando na sala dele. Deve ser para limpar alguma coisa. Eu vendia lanche também. Ou para quer lanche, aí eu fui na sala. Eu digo, eu entrei. Oi, general, eu sempre fui muito respeitosa. Ele, oi, Janel, o senhor quer falar comigo? Ele disse, eu quero, minha filha. Aí me deu o número de telefone, o endereço. Lá é difícil de Paola. Você vai nesse endereço que tem uma pessoa que vai te arrumar a bolsa. Cheguei lá, era um coronel. Aí o coronel disse assim, minha filha, você vai lá. Ele disse, um pedido do general para mim é uma ordem. Esse homem me ajudou muito. E ele quer ajudar você. Mandou ele na faculdade fazer a inscrição, porque ele precisava do número da matrícula. Eu trouxe para ele. Ele disse, agora você vai de novo. Eu disse, mas esse homem é doido. Toda hora ele manda eu ir lá, agora eu vou ter que ir lá de novo. Vai lá pegar o outro boleto. Aí, quando eu vim, eu lembro exatamente o valor. Quando eu fui fazer a inscrição, o valor era 485. Aí, quando eu fui novamente, já estava com desconto, era 145. Mas, mesmo assim, naquele momento, era difícil para mim. Aí eu liguei para minha irmã mais velha, Meire, né, que mora no Maranhão. Eu disse, irmã, eu quero fazer a faculdade de Direito, mas é 145, acho que vai ficar pesado para mim. Ela disse assim, pode deixar que eu pago. Ela pagou a faculdade para mim durante 2 anos. Meu Deus. E aí eu fui estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, a perseguição aumentou dentro lá onde eu trabalhava, porque eu comecei a estudar e arranjei logo um estágio, no segundo período. Eu saía de lá... Lá mesmo, no prédio? Não, num outro escritório, de um outro advogado que eu tinha conhecido também no restaurante. Olha! Aí eu saía de lá 14h50 e eu tinha que estar lá às 15 horas. Aí eu vestia um blazezinho, né, porque era um escritório de advocacia. E aí um dia, essa advogada me chamou e disse assim, quero falar com você. Aí eu fui e disse, você veste blaze por quê? Eu digo, não, porque eu saio daqui e eu vou para o estádio, que eu faço direito. Ela disse, você não é advogada, as advogadas estão extremamente incomodadas com você. Você é faxineira, você não pode usar blaze. Aí eu disse, tá, mas eu continuei usando. Olha aí o retrato da inveja. Exatamente, eu continuei usando blaze. Aí eu fui lá na sala do diretor do escritório, que era uma empresa, eu disse, o senhor me manda embora? Aí ele disse assim, por que, Josi? Eu disse, você vai ficar desempregado? Eu digo, não, eu vou ficar mais aqui não. Ele disse assim, mas por quê? Eu disse, porque eu não quero. Aí ele disse assim, beleza, eu vou te dar... Aí o escritório era em São Paulo. Ele disse, você vai para São Paulo para assinar sua rescisão. Não tinha, sabe, porque poderia mandar assinar aqui, mas não era assim. Aí eu fui a São Paulo, assinei e fui embora. Aí a pessoa disse assim, cara, tu começou a faculdade, tu vai largar tudo assim. Eu digo, não vou ficar aqui, essa mulher não vai mais me humilhar. E assim, bati a porta e fui embora. Não sabia. Mas aí você conseguiu outra oportunidade de emprego? Não, eu nunca mais trabalhei para ninguém. Aí eu fui vender lanche, aí eu fui vender doce, fiz um curso de doce
na Cefet, era um curso que tinha lá dentro do Palácio. Tinha um curso ali, e aí eu fui fazer um curso e aprendi a fazer doce salgado e fui vender. Nunca mais trabalhei com Então, peraí. Você, o seu último emprego como CLT foi lá. Foi no escritório de advocacia como auxiliar de serviços gerais. Há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás. Dali para frente você não trabalhou mais de carteira assinada. Você não, agora eu foi empreendendo. CNPJ. Agora eu tenho CNPJ. Teles de Moura, Sociedade de Advogados. Que legal, gente. Que bacana. Eu pulei de auxiliar de serviços gerais para sócia majoritária do escritório de advocacia. Gente. Mas então, aí você até então ainda não estava formada. Você estava no início do direito. Sim. E aí eu fiquei vendendo as coisas no estágio, né, com esse advogado, ele me dava um salário mínimo, me ajudava, e fui fazendo a faculdade. Meus filhos vieram morar comigo em 2004, eu comecei a faculdade em 2005, e quando foi em 2007, eu estava no 6º período, eles saíram do emprego, e eu já não podia mais mantê-los aqui. Eu liguei para minha mãe, aí eu tive, naquele momento, que tomar uma decisão que foi, eu acho que de todas as decisões da minha vida foi a mais difícil. Eu tinha que decidir, ou eu ficava cuidando deles, ou eu mandava eles para o Maranhão, ou eu ficava com eles e desistia da faculdade, ou eu os mandava novamente para o Maranhão e eu não sei o que ia ser, porque quando eles vieram de lá, já estavam envolvidos com uma série de coisas. Adolescente, né? E eu liguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou mandar os meninos. Ela, minha filha, como você vai mandar eles para cá? Você sabe, já estou velho. Eu disse, mãe, não tem jeito, eu preciso terminar a faculdade. E se eu terminar a faculdade, eu vou conseguir ajudá-los. Nessa época, você estava em que período na 6º. faculdade? Aí eu morava na Rua do Lavradio, 178, a gente morava no quartinho, e tinha 3 caminhos. Parecia a casa da Branca de Neve, com 7 anões, era tudo pequenininho. E aí, quando eu deixei eles, uma amiga minha me ajudou, não vou falar o nome dela aqui, porque ela não vai gostar, ela vai ficar chateada, mas ela que me deu passagem dos meus filhos. E aí eu me desfiz de todas as coisas, Patrícia, geladeira, televisão, tudo que eu tinha comprado, eu tive que me desfazer, e, novamente, eu estava com as minhas coisas numa sacola. Era como se eu tivesse que começar tudo de novo. Mas sem lugar para morar? Sem lugar para morar, porque eu fui despejada. Mas seus filhos já tinham ido para sua mãe? Eles estavam seguros. Eles estavam seguros. Eu não sabia o que ia fazer. Eu estava ali no 6º período da faculdade, sem ter lugar para morar. E aí eu cheguei, mas ainda estava no estágio, né? E aí fiquei com muita dificuldade, porque eu saí do estágio também. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, no 6º período. E no 6º período, em setembro, os meus filhos se meteram numa confusão lá em São Luís, briga de bairro, e os 2 foram parar no hospital. Quase que eles morriam. E eu tinha bolsa, eu não podia. E nesse dia eu tinha prova. E eu não tinha condições emocionais, que eu só chorava. Aí, nesse momento, eu olhei para o céu e disse, Deus, e agora? Agora eu não sei mais o que eu vou fazer, não tem mais o que fazer. E aí, meu marido apareceu. Como um anjo, né? Eu sou casada há quase... Seu Heron. Sou casada há quase 20 anos com ele. E aí ele apareceu e disse, Deus, o que você está... Eu sabia que o filho dele era magistrado e eu precisava de um lugar para trabalhar, um estádio. Eu disse, eu vou falar com ele. Ele, o que está acontecendo? Aí eu contei, ele disse, calma, vou te ajudar. Aí começou a pagar, porque aí, nesse tempo, meus amigos se reuniram para pagar minha faculdade, porque eu ia desistir da faculdade. Eu cheguei na faculdade chorando, com as minhas coisas dentro de uma sacola que eu não tinha onde dormir. E eles se reuniram. O que foi, Josi? Eu disse assim, eu vou ter que trancar a faculdade. Não dá. Já mandei meus filhos, já perdi o estágio. Não tem mais para onde ir, gente. Qual era o nome da faculdade? Universidade, Centro Universitário do Rio de Janeiro. Faliu. Sim. Ele era Universidade com C, um nomezinho azul. Sim, me lembro. Aí eu disse assim para os meus amigos, eu digo, eu não vou conseguir. Eu disse assim, poxa, Josi, vai lá fazer a prova. Nesse dia ela tinha prova, aí eu fui fazer a prova, e quando eu saí, eles disseram assim, ó, a gente se reuniu aqui e nós vamos ajudar você. Aí eles foram pagar a minha faculdade, pagaram minha faculdade e pagavam o lugar onde eu morava, para eu não ter, era uma vaga aqui na Henrique Valadares. Depois eu me mudei para esse mesmo corredor, para um apartamento de 3 quartos, mas na época eu dormia no colchonetezinho ali. Você lembra o nome desses amigos? Claro, doutor Carlos Magno, foi inclusive meu padrinho de casamento. O Magno, ele é um amigo assim, é um querido, né? Ele cuidou de mim, né?
a doutora Flávia, que foi minha amiga, minha sócia também, foi uma pessoa muito especial na minha vida. Aí tem o outro amigo que é diretor do presídio, não vou falar o nome dele, mas cuidou de mim também. Tem o Felipe, tem um outro que eu nunca mais vi, que ele na época era gerente de banco do Banco do Brasil, a Jaine. A Jaine é uma querida também, a Jaine também cuidou de mim. Ali todo, e era muito bacana, Patrícia, porque eu era aquela que precisava ser cuidada. E quando eu chegar, e teve um dia que estava chovendo muito, eu estava com febre, precisava fazer prova. Eu ia fazer a prova e ficava todo mundo na cantina esperando. Aí quando eu via, consegui. Ah, é, tinha torcida organizada e tudo. Que era muito legal. Tanto que no dia da nossa formatura, eu chorei o tempo todo, porque eu não conseguia acreditar que eu tinha conseguido chegar ali. Porque foi muito difícil. A chegar ali foi muito difícil. E depois eu ainda tive que fazer a prova da ordem, que eu fiz 10 vezes. Caramba. Fiquei reprovada por 1/10. E eu não desisti. Caramba, eu já me lembra aquele dia que você veio aqui que a gente conversou, gente, que assim, tivemos uma conversa alguns dias atrás. E ela me contou essa história. Justamente nesse momento, eu também me emocionei muito, porque assim, o que é a força da amizade? Sim. Né? O amigo de verdade. Você vê que aquele grupo se reuniu, ela ia desistir da faculdade. Nisso, os amigos se reuniram para pagar o local para ela ficar, para ela dar continuidade à faculdade, né, ao valor. Sim, sim. E todos ficavam, quando ela estava fazendo a prova, do lado de fora, eles ficavam torcendo para que ela tivesse uma excelente nota, se desse bem. Sim. Isso é amizade, né? Era amizade. Tinha a Luciana também, nós íamos perturbar a Luciana na casa dela. E nós íamos estudar, ela morava ali em São João de Meriti. A gente estava sempre na Casa da Luz estudando com ela. Nós éramos 6, mas eu era que dava mais trabalho. Então todo mundo se preocupava. E o Magno, ele era assim. Aí a Flávia dizia assim, poxa, o Magno, ele se preocupa aqui com todo mundo, mas quando é a Josi, ele fica, cadê Josi? Eu lembro de um episódio, eu não sei se ele lembra disso. Direito de sucessão, eu nunca gostei. Eu tirei 3 na prova. E eu tinha estudado muito. Ele arrasou comigo no elevador. Ele me chamou, me xingou e tal, estava com raiva. Porque ele, na verdade, ele gostava tanto de mim que ele queria que eu ficasse bem. Peguei um livro da Cláudia, acho que era Cláudia Rubiani, li o livro todo para fazer a próxima prova. E ele ficava com a senha, tá? Ele tinha acesso às nossas coisas, ele ficava com a senha da faculdade para ver as nossas notas, ele via tudo. Você falou de Cláudia Rubiano? Eu não sei se eu cheguei a te falar, mas eu parei no 5º período de Direito. E eu li Cláudia Rubiano. E eu tenho um sonho de voltar. Tem que voltar. Vou voltar. Essa tua história, hoje está aqui sentada com você, ouvindo, você podendo registrar essa história aqui no Tom da Conversa, para mim está sendo assim de uma força muito grande. Sim. Muito grande. Sim, meu marido tem 88 anos e faz faculdade na Federal. Aí, tá vendo? 88. Nunca é tarde. Fazendo planos para o futuro. Tá certo. Você falou que ele, inclusive, estuda TI, né? É TI que ele estuda. Aí, ó, tá vendo? E aí o Magno disse assim, aí eu fiz a prova e ele ficava tomando conta. Aí ia sair a nota na terça, não sei, só foi sair no sábado. Eu sei que no sábado ele me mandou uma mensagem cedo. Tirou 9. Olha, quase gabaritou. Quase. Sim, era muito bacana. Assim, naquela época, nós éramos mesmo amigos e a gente se preocupava um com o outro. Eu sinto saudade desse tempo que a gente cuidava. Mas quando chegou a questão da formatura, hoje doutora Josilene Teles de Moura. O nome é estranho, Josenilde. Josenilde Teles de Moura. Foi... Sabe, minha mãe entregou a minha carteira da OAB. Entregou a minha e entregou a do meu filho. E foi emocionante. No dia que eu recebi minha carteira, eu lembro que eu desci a rampa chorando para poder pegar a carteira. Estava minha mãe, meu marido, meus filhos. E ali se encerrava um ciclo e começava outro. Eu lembro que um amigo falou assim, caraca, você é muito guerreiro. Eu digo, por quê? Tu arranjou mais 3 letras para o teu nome. Eu fiquei assim voando, digo, 3 letras para o meu nome. Ele disse, agora teu nome tem um DRA na frente. Doutora. Eu achei muito legal. Ele disse assim, doutora Josenilde Teles de Moura. Eu digo, é verdade, doutora Josenilde Teles de Moura. Quando eu recebi minha carteira da ordem, eu dormia com ela debaixo do meu travesseiro.
Acredito. Porque foi muito difícil. E quando eu fui fazer o exame da ordem, eu já era dona de escritório, eu já tinha um espaço, eu já tinha advogados, colegas trabalhando comigo, porque eu sempre fui captadora de cliente, eu captava muito cliente. Mas como surgiu a oportunidade de você ter o seu escritório? Meu marido me arrumou uma sala. Eu disse para ele. Aí eu chamei a Flávia e digo, Flávia, vem trabalhar comigo. Aí a Flávia acreditou no sonho e a gente foi trabalhar junto. Ela já tinha carteira, que ela recebeu primeiro que eu. E foi muito legal. E aí eu disse assim, eu vou montar um escritório para mim. Ele disse assim, tá bom, tá aqui a sala. E eu enchi de cliente. Olha. E de lá para cá, isso foi em 2008, quase 20 anos. Eu sempre tive escritório. Caramba. E dela, pessoal? Sala dela. Eu entendeu? comprei a sala que eu fui estagiária. Pois é, comprou a sala onde ela foi estagiária. Sim. Entendeu? O local, inclusive, até que passou as humilhações, né? Não, nesse não. Foi nesse não? Nesse não. As humilhações foi lá no... Foi no anterior. Lá no Bandeira de Mel, lá na Rio Branco. Mas lá também eu fui muito amada. Eu tinha muitos advogados que cuidavam de mim. Tinha 2 ou 3, mas também não fazia muita diferença. Tinha mais gente que gostava de mim, cuidava de mim. E esses também que não gostavam, que tentavam me humilhar, eles só me deram combustível. Só foi degrau. Exatamente. Só Foi degrau. E você que está aí, ó, nos assistindo, pega essa visão. Toda vez que você passar por, sei lá, humilhações, as pessoas não acreditarem em você, tenha isso como degraus. Eu sei que não é fácil, mas ó, tá aí o exemplo, tá, da nossa doutora Josilene. Caramba, olha só que bacana. Ela passou por humilhações, por diversos momentos, mas ela pegou esses momentos e transformou em escada. Para hoje ela ser a doutora, dona de escritório, que ela é. E detalhe, tá, pessoal? Ela conquistou os filhos. Um dos filhos é advogado e o outro é cozinheiro. O outro é normal. Eu costumo dizer que um é advogado e o outro é normal. O outro é chefe de cozinha. E esse trabalha, esse que é advogado, como é que foi para você convencê-lo a se tornar um advogado? Ele não queria, não. Tomara que ele veja o podcast, que eu estou jogando aqui a real. Ele trabalhava... Olha só o poder da palavra. Gente, eu faço mentoria, né? Eu dou mentoria. Você tem que determinar tudo que você quer na sua vida. Meu filho vendia caipirinha na Lapa. Ele tem muitos amigos, a gente tem muitos amigos lá. E eu dizia para todo mundo que ele era advogado. O seu filho é advogado, é criminalista. E um dia, ele vendendo, conhecido como Paulinho da Caipirinha, vendendo caipirinha e fazendo entrega de iFood, ele chegou na minha casa e eu, soberbada de muito trabalho no escritório, muita coisa. Eu disse, e ele muito inteligente, muito articulado, esse cara tem que ser advogado. E os amigos falavam para ele, poxa, cara, fazer direito, tu tem um perfil de advogado. E ele ali resistindo. Um dia ele chegou na minha casa com a bag, né? Eu disse, teu vestibular é sábado. Ele, que vestibular, senhora? Eu digo, teu vestibular, você vai fazer direito. Eu não vou, tu vai. Mas aí ele foi, fez o vestibular, disse, pronto, já fiz. E agora? Digo, agora você vai começar a estudar. Aí levei ele para o escritório, levei ele na Borelli. Não estou falando comercial da Borelli, não. Olha que eu gosto muito de comprar lá. Comprei terno, comprei gravata, comprei assim, para que isso, mãe? Eu digo, advogado tem que estar bem vestido, bora. Aí vesti ele ficou lá e sentou. Ele começou a trabalhar comigo desde o primeiro período, passou na prova da ordem no 9º período e agora está se preparando para fazer o concurso para delegado. Isso Olha, é porque ele não queria ser advogado. Isso porque não queria, imagine se quisessem. Ele se encontrou. Ele costuma dizer assim, mãe, eu me encontrei no direito. Outro dia perguntaram numa entrevista, disse, doutora, seu filho sempre quis ser advogado? Eu digo, sempre. Ele só não sabia que ele queria, mas ele queria. Mas tudo foi por quê? Porque você materializou, em primeiro lugar, esse sonho dentro de você. Sim. Né? E é como você fala, você tem que realmente acredtar. Tem que acreditar. Não é só uma palavra que sai da sua boca para fora. Não, tem que acreditar. É você viver, acreditar. Sim, hoje nós dividimos os tribunais juntos, as audiências. Eu faço tribunal de júri junto com ele. Gente, que emoção, hein? Eu fiz até um vídeo recentemente, quem quiser ver, está lá no meu Instagram, Doutora Coragem. Agradecendo, eu saí de uma audiência no Tribunal do Júri tão emocionada com ele, que eu disse, vamos parar aqui que eu quero fazer um vídeo. Eu quero falar dessa emoção. Eu gosto de falar da emoção, que é dividir essa audiência com você, que é dividir o dia a dia ali no direito e, assim, e ver como ele ama o direito, né? Ele é um advogado muito competente, né? Porque é meu filho, mas todo mundo que é cliente dele, que já teve
o privilégio de contratar os serviços dele, sabe da responsabilidade que ele tem. Dedicação. Da dedicação, né? Ele se dedica mesmo. Às vezes ele me liga, mãe, de madrugada, estou lendo aqui o processo, quer trocar uma ideia. Mãe, vamos ler esse processo junto, o que você acha e tal. E assim, eu sou muito orgulhosa dos meus filhos. O outro é um excelente cozinheiro, ele se encontrou também na culinária. E são excelentes pais de família, são casados, 2. Eu tenho 3 netos, né? Inclusive a minha netinha hoje está me acompanhando, minha netinha, 1,80 m. Pequenininha, 15 aninhos. Então, assim, ele adora o direito. Meu filho, ele respira o direito, ele dorme, ele acorda falando direito. E é gratificante, né? Hoje, eu acho que qualquer advogado sente orgulho de ter um filho advogado que eu acompanhe. Eu tive esse privilégio. Deus foi fantástico, Deus foi maravilhoso. Deus, ele me deu, acho que mais do que eu merecia. Eu vejo assim, porque assim, eu queria ser advogada, mas agora eu fiz ser advogado, outro chefe de cozinha, aí já veio, foram bônus, né? Caramba. Hoje, você fazendo assim um levantamento, né, da sua vida, como foi a Josi, como a Josi está. Que conselho você daria para aquela pessoa que está ali em casa e que, de repente, está lá na tristeza dela, dizendo que a vida dela não tem jeito? Qual é o conselho que você passa para essas pessoas? Não tem jeito, sim. Basta você acreditar. Você tem que acreditar que é possível, Patrícia. Eu acreditei. Porque há 29 anos atrás, eu cheguei nesse horário mais ou menos aqui no Rio de Janeiro, num ônibus, né, na época era Itapemirim, que fazia a linha São Luís e Rio de Janeiro, chorando, destruída, tendo deixado 2 filhos, porque o que mais me machucou foi me separar dos meus filhos. Mas eu tinha que lutar por eles. Eu estou escrevendo um livro, né? O título do meu livro é Mãe, Mulher e Sobrevivente. Eu vou... lançar. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse livro. E como eu estava falando para você antes de começarmos aqui, o livro ele tem uma carga emocional muito forte, ele me deixa muito cansada emocionalmente, mas está sendo muito bacana, está sendo libertador poder colocar em palavras, no papel, meus sentimentos, minhas inseguranças, meus medos, porque tem coisas no livro que eu nunca falei para ninguém. Eu só tive coragem de falar agora. Está sendo gratificante escrever esse livro. Eu acho que as pessoas vão gostar muito dessa leitura. Qual o nome dele? Mãe, Mulher e Sobrevivente. Mãe, Mulher e Sobrevivente. E você pretende lançar? Sim, eu vou lançar agora em outubro. Eu estou correndo contra o tempo para lançá-lo agora em outubro, porque esse livro é esperado há muito tempo. As pessoas lá no Instagram, doutora, cadê o livro? Doutora, cadê o livro? E eu quero fazer assim, na festa de lançamento, eu quero mulheres. Mulheres como você, outras Joses, mulheres que... E dou mentoria, né? Agora nós vamos também... inaugurar o Instituto Doutora Coragem, né, que é um instituto que a gente acolhe mulheres, né, vítimas de violência doméstica, mulheres que precisam sair de relacionamento abusivo, mulheres com baixa autoestima, mulheres que passaram pelo sistema prisional, mulheres que precisam de mulheres, mulheres que precisam se levantar, se reerguer, acreditar que é possível, porque é possível. Sim. Basta você acreditar. Com certeza absoluta. Prova viva é a própria doutora Josilene aqui. É a prova viva. Sim, sim. E no caso o Instituto Mulher Coragem, né? Instituto Doutora Coragem. Doutora Coragem. Você vai ser aonde? Já tem o local? Aqui no centro, já. A gente está aí arrumando o espaço, né? O espaço já está arrumado. Eu só estou agora, vou lá pedir para pintar, para fazer algumas coisas que vai ser necessário. Eu precisava fazer isso, porque assim, eu criei os meus filhos, eles se formaram, casaram. Você tem uma missão, né? Você e sabe aí, disso. Aí eu fiquei no limbo. Eu digo, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu já tenho o Instituto IBRAA, né, Instituto Brasileiro de Apoio e Acolhimento aos Autistas. Eu sou o presidente dessa instituição, porque eu tenho 2 netos autistas, né? Então a gente luta, né, pelos direitos dele. E aí me veio a ideia do Instituto Doutora Coragem. Eu preciso falar com mulheres. Fazer algo pelas mulheres. Eu preciso, é necessário, entendeu? Porque em algum momento da minha vida alguém me disse que era possível. E eu preciso. E a minha história, ela precisa. Uma vez alguém me falou assim, Josi, a sua história precisa ser falada, você tem que falar. E uma vez, Patrícia, eu ando muito de aplicativo, todos os dias.
E eu estava indo para o trabalho e um senhor começou a conversar comigo. É tão rápido da minha casa, mas deu tempo. Eu falo muito, né? Deu para perceber, né? E aí eu comecei a conversar com ele. Ele disse assim, sabe qual é o meu sonho, doutor? Eu tenho 68 anos. Eu digo, qual? Ele disse, ser advogado. Eu digo, por que não estuda? Isso. Aí ele disse assim, não, mas eu já estou velho. Eu digo, velho? Ah, pelo amor de Deus. Comecei a conversar com ele. Passou o tempo, 1 ano, 2 anos. Eu nunca atendo telefone número normal, né? Sempre o WhatsApp, porque é muita gente que me liga. E o telefone estava sendo meu, eu estava tomando café com meu marido, tocou e eu atendi. Doutora Josi, ele disse, desculpa, é ela. Ele disse, lembra, eu levei a senhora para o seu trabalho, eu vou contar o que aconteceu. Eu falei que eu tinha vontade de ser advogada, a senhora disse que era possível, eu tinha 68 anos, eu digo, sim. Ele disse, então, estou no 4º período. Então, naquele momento, eu percebi que eu consegui tocar a vida daquela pessoa de uma forma positiva, como já houve outras situações, né, que as pessoas dizem, poxa, eu ouvi a sua história, eu voltei a estudar. Poxa, eu ouvi sua história, eu fui empreender. E é muito bacana. Sim. Isso, para mim, está sendo gratificante. A sua história é contagiante. Agora, bobo é aquele que ouve, né? Entende a sua história, a sua trajetória, como você chegou, e também não tem o mesmo up na vida. Exatamente. Eu acho que as pessoas eu estou aqui e eu ajudo pessoas, né? Assim, para mim é gratificante. A minha secretária chegou lá no meu escritório, ela com 3 filhos, jovem, né, 30 e poucos anos, e meu filho disse, cara, vai estudar. Já está no 5º período da faculdade. Assim, quando você terminar a faculdade de Direito, para mim vai ser assim, gratificante saber que, de alguma forma, e meu filho ele também tem ele gosta disso, ele gosta de ajudar pessoas. Ele tem uma pessoa que cortava o cabelo dele que já está no 9º período da faculdade de Direito. Gente. O taxista que carrega ele já está fazendo Direito. Olha, e daqui a pouco... Você vai conversar com ele, Patrícia. Não, e você daqui a pouco, vou trazer ele aqui. E daqui a pouco você vai me ver de volta na faculdade. Lógico. Você vai ver eu terminar o Direito, eu vou fazer questão de te convidar para a minha formatura. E irei com o maior prazer. Isso é um orgulho muito grande. Irei com o maior prazer. Ainda vai ser minha estagiária. Mas eu boto para trabalhar. Vou com todo prazer mesmo. O Direito, ele é apaixonante. Sim. Minha irmã mais velha faz Direito. Eu olho nos seus olhos, eu vejo o quanto você é apaixonada pela sua profissão. Eu sou apaixonada. Eu exerço a profissão, né, com muito amor, com muita paixão. Eu sou criminalista, né? E eu adoro despachar com o Ministério Público, eu adoro ir lá na sala, no gabinete do magistrado, conversar com ele, porque uma coisa é quando o juiz, o Ministério Público, lê a sua petição, a outra coisa é quando você conta a história para ele. Sim. Porque às vezes, ali você está conversando, ali existe emoção. Uhum. E eles estão... Querendo ou não, um convencimento. Né? Exatamente. Então, eu gosto muito de fazer isso. Estar numa tribuna, para mim, é gratificante, é apaixonante. Eu acordo pela manhã, eu me arrumo para atender meus clientes. Eu gosto de estar bem arrumada. Eu sei que eu sou uma mulher elegante, porque o direito ele pede isso. Sim. O direito é uma profissão que requer formalidade. Sim. Entendeu? Eu sou chata. Eu sou chata com roupa. Meu filho, ele, graças a Deus, ele entendeu rapidinho que ele tinha que andar de terno. Não lembra que você antes... Olha só, gente, a visão dela foi tão profética em relação ao filho dela, que ele vendia caipirinha na Lapa. Na Lapa. Né? E detalhe, o filho dela nem se imaginava advogado, jamais entraria numa faculdade se dependesse dele, principalmente para Direito. Não. O que ela fez? Ela foi lá, fez a inscrição do filho para o vestibular, só disse o dia da prova e depois foi para a loja comprar ternos para o filho dela. No primeiro dia da faculdade, eu já imaginei ele advogado. Ainda faltava 5 anos. Faltava olha aí. 4 anos. Olha aí. Eu disse, não, tu vai ser advogado. Mas, mãe, eu já vou vestir. Tu vai vestir terno e gravata. E alguém um dia ainda falou assim, ué, o filho da doutora Jo já está em terno e gravata, nem sabe se vai passar na prova da ordem, passou no 9º período. Tirou onda. Mas por quê? Porque a própria mãe disse, meu filho vai ser advogado e pronto, e acabou. Ela imaginou, ela idealizou aquilo e... se fez uma realidade. Sim, você tem que acreditar. É isso aí. Porque assim, a coisa acontece primeiro dentro de você, para depois você externar isso. Então, você tem que acreditar. Eu costumo falar para as pessoas, para os meus mentorados, as pessoas que eu dou mentoria, o primeiro passo é você acreditar. Quando você acredita, é meio caminho andado. Sim. Dali para frente, as coisas, o universo ele vai te trazer. Sim. Eu disse que eu queria ser advogada, o universo me botou num restaurante, que colocou um coronel na minha vida, que me levou para o escritório de advocacia, que me botou um general, que me deu uma bolsa.
Entendeu? É assim, você atrai, é a lei da atração. Sim. Você atrai aquilo que você imagina. Exatamente. E sempre ser grato. Eu sou extremamente grata. E eu estou sempre falando de gratidão. Eu já acordo agradecendo. E na minha janela tem as roseiras e tem os passarinhos, os beija-flor. Gente, que cena maravilhosa quando eu acordo, aqueles bichinhos estão ali. É como se a natureza, o universo falasse comigo, entendeu? Tá vendo? Agora me diz uma coisa, você falou que é mentora. Quem quiser a mentoria da doutora Josilene, como é que faz? Pode me chamar no direct. Eu vou começar agora a fazer algumas postagens, né, sobre as minhas mentorias, mas pode me chamar no direct e falar com a minha equipe, entendeu? A gente vai começar agora. Tem um outro espaço também que eu estou preparando para dar as mentorias. Mas, gente, o que eu quero dizer para vocês têm que acreditar. É possível. Doutora Coragem, como é que vai ser a questão futuramente você pretende se lançar como candidata em 2028, que você tinha falado para mim? O pessoal está querendo, estou pensando tá pensando. aí. É gente. Doutora, porque assim, eu conheço muita gente, né? E o meu marido fala assim para mim, você é um monstro político. Sim. Porque eu conheço muita gente por conta da minha profissão. E eu tenho muitos projetos, né? Ainda está lá no papel, não sei. Porque, assim, a gente faz um plano e Deus vem e faz outro, né? Com eu toda disse certeza. assim, meus filhos casaram, agora eu vou viajar. Falei para meu marido, vou viajar. Aí Deus disse assim, Nananina, não. Você vai cuidar da sua mãe. Minha mãe infartou e eu cuido da minha mãe, com o maior carinho e amor. Eu amo, sabe, eu amo cuidar da minha mãe. Então, você hoje, atualmente, é mentora? Advogada. Cuida do seu escritório de advocacia e vai lançar um livro agora. Sim, vou lançar o meu livro. Repete o nome desse livro aí pra gente. Mãe, Mulher e Sobrevivente. Isso aí. Quem quiser conhecer um pouco mais da história da doutora Josilene, gente, é só ir no Instagram dela. Qual é o nome do Instagram? @doutora Coragem. @doutora Coragem. _oficial. Isso aí. @doutora Coragem _oficial. Então você vai ver toda essa história, as matérias, né, as entrevistas que ela dá para diversos veículos de comunicação, ela como advogada, enfim, toda a história dela. E detalhe, querendo conhecer um pouco mais também, você vai lá no Tom da Conversa, que todo esse nosso bate-papo aqui vai estar lá nesse podcast gostoso, incentivador, motivador. E é isso, amei ter você aqui com a gente. Eu adorei. Eu amei. Se me chamar de novo, eu torno vir. Pra falar, eu falo mais do que você. Se me chamar, eu tô aqui. Eu amei, pessoal. Então, o nosso No Tom da Conversa está chegando ao fim. Mas, assim, deixando sempre uma mensagem maravilhosa para você, que hoje o nosso papo aqui foi de superação. Um nome que cativa, um nome que nos leva para cima, que nos eleva. Mais conhecida como Doutora Coragem, né? Como Doutora Coragem. Futuramente, Doutora Coragem, futuro próximo. Vai ter um podcast aqui com o nome Doutora Coragem aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Tá? Te agradeço muito e amei essa história. Tá? Obrigada. Um beijo no coração muito grande. Muito grande mesmo. E é isso, nosso Dona Conversa chegando ao final. Curta, comente, compartilhe. E lembra aquela pergunta que eu fiz no início? Então, eu quero ver sua resposta lá participando com a gente, ok? Um grande abraço, até o próximo No Tom da Conversa. Foi?